Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana, sou agrônoma aqui do Verde Ensina e essa é a nossa aula da série sobre solos, tá? Essa aqui é a continuação da aula passada, essa daqui eu acho que é a sexta ou a sétima aula sobre solos. A gente viu tanta coisa nessa série, a gente viu como o solo é formado, quais são as características de um solo. Eu mostrei para vocês que a textura é uma das principais características para a gente produzir bem, para a gente poder manejar de modo sustentável a nossa cultura, a nossa horta. Eu mostrei como fazer um teste para saber, para identificar a textura do seu solo. Vocês viram quais são as vantagens e desvantagens, os cuidados especiais para quem tem um solo mais arenoso, para quem tem um solo mais argiloso. E aí na última aula eu mostrei para vocês uma partícula que eu chamo de partícula milagrosa, que ela é capaz de transformar o nosso solo, sendo ele muito arenoso ou sendo ele muito argiloso, pesado, duro, deixando esse solo muito mais próximo ao ideal. Então eu mostrei como que é, quais são as características de um solo ideal e como que essa partícula milagrosa, ela faz com que o nosso solo chegue muito mais próximo desse solo ideal. Ela é capaz de transformar um solo ruim, por exemplo, um solo muito arenoso ou um solo muito argiloso, num solo de melhor drenagem, de menor compactação, maior fertilidade, então com melhores características para a gente produzir. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aumentar o teor, a quantidade dessa partícula milagrosa. Mariana, qual que é essa partícula milagrosa que é capaz de transformar o solo, deixando o solo ruim no solo bom? É a matéria orgânica. Então eu vou mostrar para vocês o que é a matéria orgânica, como que a gente pode aumentar a quantidade da matéria orgânica no nosso solo e o principal, como conservar. Não é só a gente colocar matéria orgânica, a gente tem que também saber conservar ela no nosso solo para que ela se mantenha e se acumule ao longo do tempo. E assim a gente vai construindo pouco a pouco um solo muito próximo ao solo ideal, melhorando as características físicas, químicas, biológicas e mantendo assim um cultivo sustentável ao longo do ano. Vamos conhecer então. E o que é essa matéria orgânica que a gente quer tanto acumular e deixar o nosso solo rico para melhorar as condições, né? A matéria orgânica, ela é formada pela decomposição de um material orgânico que vai formar a matéria orgânica. Que material orgânico é esse que pode ser transformado em matéria orgânica? Qualquer material de origem vegetal ou origem animal. Pode ser folha, resto de poda, fezes, restos animais, qualquer coisa desse tipo, depois que passa pela decomposição, vai se transformar em matéria orgânica. Vocês lembram que eu falei para vocês na aula que a matéria orgânica é uma partícula bem pequenininha? Se a gente comparar, ó, aqui a gente tem uma partícula grande, que a gente chama de partículas grandes, a gente chama no solo, né? Partículas grandes do solo a gente chama de areia. Partículas um pouco menor a gente chama de silt. Partículas pequenas a gente chama de argila e tem a partícula bem pequenininha que a gente chama de matéria orgânica. Então a matéria orgânica, ela tem o carbono em sua composição, mas não é só isso, ela também tem hidrogênio, oxigênio, né? E também tem um pouco de nitrogênio, fósforo, enxofre. Então basicamente é essa composição de elementos químicos que tem na matéria orgânica. E a matéria orgânica, né, através dessa composição desses elementos químicos, ela vai formar compostos, né? Então, a matéria orgânica, até peguei aqui para vocês verem, ó. Um pouquinho aqui, ó, eu faço compostagem aqui na minha casa, né? Então, todos os restos de poda, resto de casca de cozinha, assim, descascou a batata, laranja, tudo, casca de ovo, tudo vai aqui. Então, você vai compostando isso através de um processo, né? Os micro-organismos vão transformando todo aquele material, né? Deixa eu acender a luz aqui. Vão transformando todo aquele material, ó, nessa massa aqui, ó, que a gente chama de matéria orgânica, tá? Tá vendo que já mudou de cor, já não tem mais cor de folha, já não tem mais cor de ovo, já não tem mais cor de fruta que tá aqui, né? Os galhos, tá tudo aqui, ó, é transformação. Então, aqui, nessa composição aqui, a gente vai ter gorduras e ceras,
tem açúcares, tem proteínas e tem também as ligninas e as hemiceluloses, tá? Que são compostos produzidos por plantas. Então, essa daqui é a matéria orgânica. Quando a gente coloca isso no nosso solo, é isso que vai fazer aquela transformação mágica que eu falo para vocês. E essa matéria orgânica aqui, ela tem várias frações, a gente pode decompor, separar para classificar ela. Então a gente tem aqui, ó, nesse bolinho aqui, a gente tem uma grande parte que é a biomassa microbiana. Então quando a gente olha aqui assim, ó, parece que é tudo um monte de folha, um monte de coisa que está sendo degradada. Mas aqui tem milhões e milhões de micro-organismos que estão aqui vivos. E a gente chama isso de biomassa, tá? Então, aqui também tem isso. A gente tem também restos que a gente consegue identificar. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho um pedacinho de galho ainda que eu consigo identificar, eu tenho um pedacinho de folha que eu consigo identificar. E tem coisa aqui no meio que eu não vou conseguir identificar para ver o que era, tá? Olha, por exemplo, assim, ó, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, tem uns pedacinhos que eu consigo identificar, tem uns pedacinhos que eu já não sei mais o que era isso daqui, né? Então, basicamente é isso. Uma parte de biomassa microbiana, restos identificáveis e restos não identificáveis, tá? Esses restos identificáveis aqui a gente chama de substâncias não úmicas. São esses restos aqui e quando você coloca lá na sua horta para adubar, eles vão ser ainda degradados e vai ser liberado aqueles nutrientes que estão aqui. Então, tanto a biomassa quanto esses restos, essa parte aqui vai servir de adubo. Por quê? Quando os micro-organismos começarem a morrer, outros micro-organismos vão degradar, então começa a ocorrer a mineralização. Então o micro-organismo foi lá e está consumindo aquela planta, está consumindo os nutrientes que tem ali, que ele está degradando. E no corpinho dele vai ter cálcio, vai ter magnésio, vai ter tudo o que ele precisa para poder constituir o seu corpo e sobreviver. Quando ele morre, outros micro-organismos vão degradar ele e vai ser liberado esses nutrientes. Então, daqui vem nutriente e daqui vem nutriente, porque isso daqui ainda é comida para eles, ó. Então, por exemplo, essa folha aqui tem muito para ser degradado ainda, então eles vão usar isso aqui de alimento. Entretanto, esses restos não identificáveis a gente chama de fração úmica. É o humus, né? Muitas pessoas acham que humus é o humus da minhoca só, proveniente daquela compostagem que vai minhoca, do minhocário. Mas não é. Humus é a fração da matéria orgânica que a gente não identifica mais e que ela é estável, ou seja, ela não vai sofrer alterações na sua forma física, química tão facilmente. Porque o mais fácil de ser degradado já foi consumido, já foi degradado. Agora o que sobrou é difícil, né? Então tem uma certa recalcitrância. Então essa parte a gente chama de mais estável. E essa parte a gente consegue qualificar ela também, classificar. Tem a umina, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, tá? O que diferencia eles, na verdade, é o peso molecular, né? Então, cada um vai ter um peso e uma função. E é essa parte aqui estável que vai fazer essa transformação, principalmente química e física no solo, tá? Vou explicar um pouco mais agora sobre essa parte aqui da fração da matéria orgânica. Por que essa parte é importante? Porque quando ela chega a formar essas frações aqui, né, dessa parte aqui, o tamanho dela é muito, muito pequenininho. E aí a gente consegue chamar ela, né, classificar ela de colóide, ó. E é isso que faz a transformação no solo. Deixa eu tirar isso daqui, lavar minha mão, senão eu não vou ficar sujando a folha toda aqui, peraí. Então a fração úmica, né, que forma o humus, que não é identificado da matéria orgânica, ela vai ser tão pequena que a gente pode chamar ela de colóide, tá?
Então, a argila também forma coloides, da mesma forma que essa fração da matéria orgânica, o humus, ela também forma coloide. Qual que é a vantagem de ter um coloide no solo, aumentar a quantidade de coloides? Essas partículas muito pequenas, elas possuem cargas elétricas. Então, nessa superfície aqui, existem sítios de ligação, que são formados através de cargas elétricas. E esses sítios de ligação aqui, ó, é onde outros elementos químicos, outros compostos vão sendo absorvidos aqui, vai sendo encaixado aqui por atração ou por dissociação, tá? Então, aqui vai ocorrendo transformações químicas e essas transformações químicas geram cargas, tá? Então, na matéria orgânica, os principais sítios de cargas elétricas são formados por esses grupos aqui, ó, carboxila e os grupos fenólicos, tá? Então, veja só, quando o meio é ácido, que tem muito H+, que é um meio ácido, isso daqui pode ficar com cargas positivas. E se o meio é mais básico, que não tem muito H+, vai ficar com cargas negativas. O que a gente quer aqui? A gente quer que a matéria orgânica crie cargas negativas, né? Por que a gente quer as cargas negativas? Porque a maior parte dos minerais que as plantas consomem tem cargas positivas. Então, se eu for colocar lá na minha planta uma adubação, eu vou pôr cálcio. Cálcio é 2+. Magnésio é 2+. E assim sucessivamente. São poucos nutrientes que são ânions, que têm carga negativa. Por exemplo, o fosfato tem carga negativa. Então, quando eu tenho nutrientes de carga positiva, eu tenho que ter uma carga negativa aqui para ele se juntar, tá? Então, o negativo com o positivo. Se eu tivesse uma carga aqui positiva, tá? O que ele vai puxar? Ele vai puxar o positivo. Então, coloides, essas cargas, elas variam com o meio, se o meio é mais ácido ou se o meio é mais básico, tá? Em geral, principalmente quem faz calagem, que é para tirar acidez de solo, a gente deixa tudo isso daqui com cargas negativas, que é para segurar esses nutrientes que a gente coloca aqui, tá bom? Deu para entender? Essa parte é um pouco mais, às vezes, difícil de entender assim, porque mexe com carga, meio ácido, mas basicamente é isso, tá? Eu quero que vocês entendam como que esses coloides geram essas cargas e como que essas cargas seguram os nutrientes. Por quê? Eu não falei para vocês que, por exemplo, um solo mais arenoso, ele tem partículas grandes. Então, ele vai ter uma menor superfície de ligações, menos sítios de ligação, comparado com um solo argiloso ou um solo que tem mais matéria orgânica, que vão ter partículas bem pequenininhas, tá? Então, vamos supor que cada partícula dessa faça 2 ou 3 ligações. Então, eu vou ter uma areia grande com 3 ligações. Mas aqui eu vou ter uma argila, ou então eu vou ter uma matéria orgânica pequenininha que também faz 3 ligações. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior a quantidade de sítios para que esses nutrientes que você está fazendo aí através da sua adubação se liguem aqui e não perca esses nutrientes água abaixo, quando vem a chuva, quando vem a irrigação, tá? Então, o objetivo é criar sítios para isso se ligar e não perder quando vem a água que leva embora os mais móveis, quando vem a irrigação que leva embora os mais móveis. Então, isso a gente aumenta o que no solo? A chamada CTC do solo, tá bom? Então, esses coloides, eles vão fazer o quê? Aumentar a quantidade de cargas elétricas no solo, consequentemente, a gente vai aumentar a CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Cátions são os elementos químicos, os minerais do solo que têm cargas positivas, como o cálcio, magnésio, potássio,
O nitrogênio tem das duas formas, né? Positivo e negativo. Tá? Então, a gente tem essa melhora química. Então, se o meu solo tem uma baixa capacidade, como um solo arenoso, é muito importante que eu acrescente esses colóides para poder aumentar a CTC dele. Da mesma parte, a parte física. Quando a gente tem a matéria orgânica no solo, para ela ser degradada, né, a gente tem a formação de agregados, que eu expliquei para vocês. Eu vou explicar mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui. Quando a gente tem solo com partículas soltas, como por exemplo um solo mais arenoso, as partículas são bem soltas, não são? Você pega o arenoso, assim, ele é solto. O que a gente faz? Quando a gente coloca a matéria orgânica, ela tem um poder cimentante. Ela vai pegar essas partículas aqui, ó, e ela vai juntar isso daqui tudo e vai formar um agregado. Ela vai agregando as partículas para que isso tome uma estrutura melhor, tá? E o que faz esse agregado? São tantos esses colóides, tá? Porque eles têm cargas elétricas, então as cargas elétricas aumentam a coesão e a adesão de partículas. E também tem os exudados. Quando você planta, aí vai ter as raízes, né? As plantas, elas têm as raízes, não tem? A pontinha dessas raízes aqui e bem na parte assim próxima às raízes mais novas, as raízes que estão desbravando aquele solo ali, ela é basicamente assim, ó, vou desenhar aqui um zoom na raiz, tá? Então a raiz ela tá entrando e aqui é o solo em volta. Aqui bem na pontinha dela, assim, ó, tem uma zona pelífera, que aqui é onde ela vai absorver os nutrientes. E aqui ela tem que manter um contato com o solo. Ela não pode existir um ar, um espaço entre o solo que está aqui e a raiz. Isso aqui tem que ter uma ocupação. Por que tem que ter uma ocupação? Porque como que a planta puxa a água? Ela puxa por diferença de pressão, é como uma bombinha. Se essa bombinha pega ar, você não consegue puxar. Então, o que ela faz? Ela vai soltando aqui, ó, uns ácidos orgânicos, ela vai ocupando isso daqui com ácidos orgânicos para tirar o ar, para poder aumentar esse contato e puxar a água, e ao mesmo tempo ela vai penetrando na terra. Isso daqui funciona também como um lubrificante para poder proteger essa zona da raiz que está desbravando o caminho ali. E esses exudados aqui também são muito importantes na hora de formar esses agregados aqui, tá? Então, essa daqui é muito importante, os exudados das raízes. Aqui, ó, na região próxima às raízes, o pH é diferente, os micro-organismos que vivem aqui é diferente, ocorrem as interações das raízes com fungos, por exemplo, fungos que formam as hifas. Hifas são micélios fúngicos gigantescos, que eles são como se fossem prolongamentos de raiz. Então a planta faz uma combinação. Olha, fungo, você pode se instalar aqui, eu vou fornecer para você muito açúcar, esses ácidos orgânicos aqui você vai poder consumir, mas você também vai ter que trazer para mim muitos nutrientes, porque você vai muito longe. As hifas fúngicas, elas viram uma grande rede entre as plantas. Então, as hifas fúngicas trazem o nutriente e a planta, consequentemente, doa a ela o que ela precisa, que são açúcares que as plantas fabricam através da fotossíntese e os ácidos orgânicos. E essas hifas também estão aqui, ó, mexendo, entrando e formando esses agregados também, tá? É mágico, né? A natureza é ou não é perfeita? E outra coisa que ocorre também, outra transformação maravilhosa que a matéria orgânica do solo traz, é a melhoria biológica do solo. Pensa só, se no solo eu tenho material, o qual pode servir de alimento para micro-organismos, eles vão começar a se proliferar ali, não é?
Ele se proliferando, eu aumento a atividade microbiológica e principalmente eu aumento a diversidade microbiológica. Eu quero que o meu solo tenha uma boa quantidade e uma diversidade. Se eu tiver só um tipo de micro-organismo no solo, é arriscado. Por quê? Pode ser que aquele micro-organismo ele seja um patógeno para as minhas raízes, um patógeno para as minhas plantas. Agora, se eu tiver diversidade e um começar a se destacar, começar a crescer muito, um patógeno, um fungo que causa uma doença nas minhas raízes, os outros aqui já vão começar, ó, aqui você não vai se destacar não, querido, vamos viver todo mundo aqui em equilíbrio e você não vai conseguir se destacar não. Então, um vai controlando o outro, né? Todo mundo na vida tem um predador. Então, é assim que a gente equilibra o solo e é assim que você evita infestações, tá? Então, matéria orgânica, a parte biológica melhora, física melhora, química melhora. Consequentemente, a sustentabilidade de uma produção ao longo dos anos vai ser alta, você vai conseguir sustentar isso. E a produtividade aumenta. Se eu coloco um adubo orgânico, vou começar minha horta, minha terra não é boa, tava lá dura, seca, esturricada, há muito tempo não mexe, aquela terra nua, né, peladinha, que não tem nada em cima, que você vai lá e passa veneno, e bate enxada e deixa ela lá, né, sem nada cobrindo. Você vai lá e você jogou um fertilizante orgânico, você jogou o esterco lá. Aquele esterco, para ele começar a soltar os nutrientes dele, ele tem que ter os micro-organismos. Se naquela área não tem micro-organismo, não tem uma atividade, não tem diversidade, isso tudo vai ter que ser construído antes. Então, o esterco, ele vai ter esses micro-organismos. Aí você vai jogar lá, aí ele vai começar a se desenvolver, vai começar a proliferar. Então, o tempo de espera até que essa população aumente, até que essa população consiga mineralizar aquilo é grande. Agora, se eu jogo um fertilizante orgânico, um esterco, numa horta, num solo que já tem atividade, que já tem diversidade, esse processo vai ser muito mais rápido. Concorda? E quais são as fontes, né, dessa matéria orgânica que a gente pode colocar lá na nossa horta, na nossa terra, no nosso pomar? Então, uma fonte maravilhosa é plantio. Terra, ela foi feita para ser cultivada. A terra que está nua, sem cobertura, sem nada plantada, ela não é uma terra boa. Então, naquela terra não está tendo um acréscimo de matéria orgânica. Quando você planta lá a sua alface no seu canteiro, as raízes estão crescendo naquele solo. Quando você cortar, que você fizer a colheita, aquela raiz vai ficar lá. Aquela raiz já liberou exudados, já liberou os ácidos orgânicos, ela já enriqueceu o solo. Então, muito bom. O adubo verde, minha terra está parada, eu não estou usando, eu ainda vou morar naquele sítio. Então, já que a sua terra está parada, você vai lá, você prepara o seu solo, você planta as chamadas plantas de adubo verde. São plantas que elas conseguem enriquecer o seu solo com minerais, ela consegue colocar uma grande quantidade de matéria orgânica no solo, porque as raízes dela são boas para isso. Se tiver alguma área compactada, dependendo do adubo verde, ela pode descompactar. A rotação de cultura é muito importante. Às vezes eu coloco lá uma alface que tem uma raiz com uma profundidade que vai até 30. Depois eu coloco um feijão de porco, que é um adubo verde, a raiz ela vai muito mais profunda. Então eu estou jogando mais matéria orgânica lá para o fundo. Então quando você vai trocando, né, fazendo a rotação de cultura, você também vai aumentando a quantidade de matéria orgânica naquele solo. E as forragens, né? Eu não vou deixar o meu solo descoberto, eu vou fazer uma forragem, eu vou colocar um capim, eu vou colocar qualquer coisa para esse solo não ficar descoberto e aos poucos ir acrescentando a matéria orgânica, porque a planta forrageira, ela cresce, tem raiz, ela morre, ela se decompõe. Então, aos poucos, aquilo ali vai criando aquela camadinha mais escura do solo, né, que é onde tem a matéria orgânica. Os fertilizantes orgânicos também são ótimas opções. Então, ao invés de usar um fertilizante mineral solúvel, um NPK, você usar um fertilizante orgânico.
que ele vai fornecer os nutrientes e também vai ter o material orgânico em sua composição. Cobertura morta. Eu fui, fiz o meu canteiro, plantei. Então tá lá a minha planta e a terra. Eu consigo enxergar a minha terra. Ao invés de eu deixar nessas condições, o que eu faço? Eu vou podar uma grama, eu vou podar uma árvore, eu vou fazer qualquer coisa que vai ter um resto vegetal. Eu pego esse resto vegetal e cubro o meu canteiro. Então eu faço uma cobertura morta. Então essa cobertura, aos poucos, ela vai sendo degradada e também vai virando material orgânico. Não é muito melhor do que você deixar aparecendo ali aquela terra? Quando vem a chuva ou vem a irrigação, forma buraco, dispersa os agregados, esquenta mais, quer ver? Depois que você colocou, né, a matéria orgânica no solo, você tem que conservar a matéria orgânica. A matéria orgânica, principalmente aqui na nossa condição, né, de país tropical, subtropical, a gente tem altas temperaturas, regime de chuva que é alto na maior parte das regiões. Então, isso tudo faz com que a gente perca a matéria orgânica. A matéria orgânica, ela oxida. Então, como que é a oxidação da matéria orgânica? Então, aqui a gente tem uma molécula orgânica aqui, um açúcar, tá? Então, o açúcar, como que ele é? Quando ele está em ambiente que tem oxigênio, um ambiente aeróbico, né? Essa daqui, ó, tem o açúcar mais a água, vai gerar o quê? O CO2. O CO2 não é um gás, o gás carbônico? Então, ele vai ser perdido e vai gerar aqui os elétrons, né? Vai gerar aqui o H+. E isso daqui, esses elétrons, algum organismo vai consumir isso daí, né? Os micro-organismos vivem disso daí. E esse carbono aqui, tá vendo, ó? Foi perdido. Então, isso daqui é a oxidação. Então, aos poucos, se você colocar lá uma matéria orgânica, colocou um esterco, colocou qualquer coisa, e você deixar lá, aos poucos isso vai sendo perdido. Não vai ficar ali para sempre. Então, você tem que sempre ir colocando e sempre mantendo. Para você manter isso, você tem que manter os micro-organismos. Quais são as coisas que aceleram a perda da matéria orgânica do solo? Altas temperaturas. Quanto mais alto, maior a perda. E também o revolvimento do solo. Se eu tenho meu solo lá, bonitinho, que durante anos está ali cuidando, né? Tinha pastagem, ou então era uma área de mata, que tem bastante matéria orgânica, e alguém foi lá, cortou para abrir a área, para plantar ou para construir uma casa, né? Que toda casa está construída num lugar onde provavelmente tinha alguma vegetação nativa. Cortou. Ali tem uma matéria orgânica natural, porque foram anos que alguma planta nasceu ali. Quando você pega esse solo e revira esse solo, você expõe ele, né, à atmosfera, ali vai ter oxigênio, ali vai misturar com água e ali vai acontecer o que? A perda, a oxidação da matéria orgânica. Então você está acelerando essa perda. Já um solo que fica ali quietinho, que você não mexe, que está coberto com a cobertura morta, aquele solo vai conservar muito mais a matéria orgânica. Por isso que hoje em dia o plantio direto é a tecnologia mais racional para a conservação de matéria orgânica. Você sabe o que é plantio direto? Antigamente, para a gente plantar, a gente fazia o quê? Pegava um arado, né? Ia com o arado revolvendo aquela terra, ia virando a terra toda. Depois vinha com a grade para dar uma quebrada, uma nivelada e plantava. Então, toda vez que fosse plantar, revirava a terra. Hoje em dia não faz mais assim, os grandes produtores, os médios, usam o plantio direto. O plantio direto as máquinas fazem como? Você, por exemplo, plantou um milho, então a máquina vem, ela vai colocando a semente com adubo e vai colocando bonitinho assim, ó, sem revirar a terra. Essa planta cresce, o milho cresceu, depois esse milho, ele é só cortado, deitado no chão, que vai ser a palhada para próximo cultivo.
Então aí no próximo cultivo entra com a soja. Então a máquina ela tem uma lâmina, uma faca que corta essa palhada, abrindo uma fendinha, coloca a semente, coloca o adubo e vai. E assim vai. Então não revolve mais o solo, porque justamente quer preservar a matéria orgânica. Entendeu? Então, você está preparando a sua horta, você está preparando as coisas, você colheu. Você vai ter que colocar mais adubo ali para o próximo plantio. Então, remexe, revira o mínimo que você conseguir. Remexe ali para as primeiras camadas, tal, ou então coloca ali por cima. Não tem essa necessidade mais de ficar afofando a terra, sabe? Se ainda mais se a terra é argilosa, vai lá e fofa, fofa, fofa. Isso daí acaba muitas vezes até aumentando a chance de compactar o seu solo, tá bom? Então agora aqui vai a minha recomendação para você aumentar a porcentagem de matéria orgânica do seu solo aí na sua área. Então a porcentagem ideal, se você tem uma análise de fertilidade do solo, que você pediu para sair a quantidade de matéria orgânica, o ideal é que tenha pelo menos 5% de matéria orgânica no seu solo, tá? Se você não tiver isso, ou se você não sabe, né? Não interessa, a gente tem que aumentar de qualquer maneira, tá bom? Então, como que a gente vai aumentar? Primeiro, você adiciona frequentemente, porque se eu jogo e vai perdendo aos poucos, eu tenho que ir colocando frequentemente, né? Então, vou plantar? Vou colocar matéria orgânica, vou colocar um adubo orgânico, ou então eu vou fazer uma rotação de cultura, vou fazer uma adubação verde. Então, olha, você tem que colocar o quê? Material orgânico, né? Ou matéria orgânica. Então, se eu tenho o meu solo e quero aumentar a matéria orgânica, ou eu coloco um material orgânico para ir sendo degradado ali com o tempo, ou eu já coloco a matéria orgânica ali já degradada, pronta para plantar. Tá bom? Aí depende do que você vai fazer na sua área. Se eu tenho uma horta onde eu colho, planto, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar a minha matéria orgânica, eu já vou colocar o meu composto, já vou colocar meu esterco curtido para já ir produzindo. Agora, eu tenho uma área onde eu não vou plantar agora, então naquela área eu já vou acumulando ali um material orgânico para ir decompondo devagar. Quando eu for plantar, ali com certeza já vai ter muito mais material orgânico. Ou então, tem um sítio que está lá, eu vou deixar meu sítio parado? Não, eu vou pôr uma cobertura, eu vou pôr uma pastagem, eu vou pôr alguma coisa para preservar aquele solo, para evitar a erosão, para aumentar a matéria orgânica. Terra a gente nunca pode deixar sem plantar. E vou também dar condições para desenvolver os micro-organismos. Quais são as condições? Temperatura do solo, onde os micro-organismos estão, até 30 graus. Passou de 35, já começa a diminuir o crescimento e desenvolvimento do solo. Ah, mas Mariana, minha região é muito quente, você não tem ideia de como é minha região. É por isso que você tem que fazer uma cobertura do solo. Se você tem o solo e está cobertinho, embaixo dessa cobertura morta, a temperatura é outra. É outra. Tá? Agora, se você deixa ali aquele solo exposto à radiação, aquele solo vai chegar a 50 graus fácil, fácil, fácil. Aqui na minha horta, eu peguei para fazer um teste para vocês verem. Então, eu peguei um termômetro desses de cozinha mesmo, assim, sabe? Coloquei no solo que tinha uma cobertura morta. Ele dá um valor. Né? Quando eu coloco num solo que está exposto, que não tem cobertura morta e que está exposto à radiação, a temperatura é muito maior. Vou colocar aqui para vocês verem a cena, tá? Então, é simples, é a cobertura morta. Ah, eu não tenho cobertura morta. Você pode usar um sombrite, você pode usar várias coisas, tá? Mas a cobertura morta é o mais indicado. Por quê? Além de diminuir a temperatura, também é fonte, é um material orgânico que vai virar matéria orgânica ali. E a umidade? Se não tem uma umidade adequada, os micro-organismos não conseguem se desenvolver. Umidade adequada é qual? É a que não é seco e que também não é encharcado.
Umidade adequada é quando tem uma capacidade de campo ideal. Como que a gente vê, né? Se você chegar num solo, né, pegar um pouco daquele solo na mão, apertar esse solo e abrir e ele formar um bolinho e você apertar esse bolinho e ele esborroar, esfarelar fácil, a umidade está boa. Se você apertar e não formou bolinho nenhum, só viu o pó ali na sua mão, tá seco. Se você apertar esse bolinho, abrir, quando você colocar o dedão em cima dele, ele moldar, quer dizer que tá com muita água. Se o solo tá com muita água, a água faz o quê? O solo tem poros, né? Então tem poros que ficam água e tem poros que ficam ar. A planta, a raiz precisa de ar e os micro-organismos também. Se eu tenho muita água, a água ela vai fazendo o quê? Ela vai enchendo esses poros e vai expulsando o ar. Então você cria um ambiente sem oxigênio, anaeróbio. Então aqueles micro-organismos que são benéficos, que estão ali, né, para decompor, eles não vão conseguir sobreviver. Aí vai proliferar aqueles micro-organismos que não usam oxigênio na respiração, eles usam outros compostos, né? Então, quando a gente respira oxigênio, a gente elimina através da respiração o que? O CO2, o gás carbônico. Quando micro-organismos que não usam oxigênio, eles podem eliminar outras coisas, não o CO2. Eles vão, por exemplo, sulfetos, que é aquele cheiro podre, outras coisas que eles vão usando. Aí depende do micro-organismo, tá? Então, e por quê? Porque tem que ter oxigênio para fazer essa reação. Então, adicionar frequentemente, manter condições para micro-organismos, plantar e revolver o mínimo possível do seu solo, tá bom? Eu vou passar o arado. Será que precisa mesmo do arado? Vou começar a diminuir, vou passar uma grade ali até no máximo 8, 10 centímetros mais superficial. Começa a diminuir, começa a ir experimentando. Tá muito compactado isso daqui, eu vou meter enxada aqui tudo, vou revirar, vou revolver. Será? Às vezes não é melhor você colocar um adubo verde, alguma planta capaz de descompactar, que tenha raiz forte o suficiente para quebrar essa laje, para começar. Então, às vezes, por mais que demore algum tempo, vale a pena pensar a longo prazo, tá? Na natureza, nada é rápido, a única coisa que é rápida é a destruição. Mas para você regenerar, recuperar, são anos, né? O tempo da natureza é outro. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado dessa série sobre solos, agora realmente acabaram as aulas sobre solos, tá? E um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!